Pare de fingir que tem dinheiro. Minha irmã desdenhou do outro lado da mesa no jantar de 60 anos do meu pai. Suas palavras cortaram mais fundo que os talheres brilhando sob os lustres. Deslizei meu cartão Black para o garçom, desafiando o silêncio a me engolir por inteiro. A conta era de 15 mimosas. Então, o impensável aconteceu. O cartão foi recusado. Minha família caiu na gargalhada, suas vozes ecoando como facas nas paredes de vidro. E bem quando a taça vergonha queimava meu peito, o gerente correu até a mesa, ofegante. Mil desculpas, nós ainda lhe devemos do 2.500 euros do contrato de catering do mês passado. Nesse instante, tudo o que eu escondia foi exposto. Mas antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Às vezes, só saber que alguém está ouvindo faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se minha história te tocar, mesmo que um pouco, por favor, clique em se inscrever. Isso me ajuda a continuar compartilhando aí a verdade, mesmo quando dói. Meu nome é Cássio Rocha, e isto foi o que realmente aconteceu naquela noite. A luz da manhã invadiu as persianas do meu pequeno apartamento na Aclimação, em São Paulo, traçando linhas sobre a camisa azul marinho que eu havia passado na noite anterior. Eu a escolhi deliberadamente. Simples, modesta, o tipo de camisa que me faria passar despercebido em qualquer lugar. Era assim que eu gostava. Para minha família, eu era o filho que vivia frugalmente, o irmão que nunca parecia ir além da superfície das coisas. Eles não sabiam que, por trás dessa fachada despretensiosa, eu dirigia uma das mais poderosas empresas de eventos do Sudeste. Enquanto colocava em uma caixa o relógio antigo restaurado, aquele que passei meses consertando para o aniversário de 60 anos do meu pai, sussurrei uma promessa. Esta noite honraria cada ano de sacrifício que ele nos deu. Ao meio-dia, eu estava no meu escritório perto da Faria Lima. Olívia, minha diretora financeira, entrou com uma pasta mais grossa que o normal. Vários clientes adiaram os pagamentos para depois do fechamento do trimestre, disse ela, batendo a caneta em uma folha. E o Terraço Jardins ainda nos deve 2,5 milhões da gala do mês passado. Ela baixou a voz. O departamento de contabilidade deles atualizou as regras, compensações automáticas. Se somos fornecedores e clientes ao mesmo tempo, eles podem bloquear transações. Eu assenti, a informação penetrando em minha mente como um alarme silencioso. Meu celular vibrou. Jonas Mendes, gerente do Terraço Jardins, confirmou a sala privativa, os pratos de frutos do mar que meu pai adorava e o trio de jazz que eu havia selecionado pessoalmente. Antes de desligar, ele acrescentou, quase casualmente: nossos contadores estão apertando as coisas, só para você saber. Esse foi o segundo aviso em um dia. No final da tarde, dirigi até nosso galpão em Barueri. Diego, meu diretor de operações, me mostrou os arranjos florais já despachados para o restaurante. Ele sorriu ironicamente quando me viu vestindo apenas aquela camisa azul marinho. Tem certeza de que quer ir como um simples convidado? A imprensa conhece seu rosto. Eu balancei a cabeça. Esta noite não é sobre mim. É sobre meu pai. Na volta, meu celular se iluminou com o chat do grupo da família. Melissa havia digitado: como exatamente um consultor consegue pagar pelo Terraço Jardins? Gustavo respondeu apenas com um sticker de risada. Eu digitei uma resposta, apaguei e deixei o silêncio falar por mim. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, deslizei o Centurion da Amex, o cartão Black, para dentro da minha carteira. O cartão de titânio estava frio ao toque, pesado de segredos. Lembrei a mim mesmo: não deixe o dinheiro estragar a noite. Deixe a família ser o centro. Mas antes que eu pudesse sair, um novo e-mail de Olívia apareceu na minha tela.
O Terraço Jardins havia congelado oficialmente a liberação do nosso cheque de $2.500 até o fechamento do trimestre. Uma linha se destacava em negrito. Todas as cobranças de clientes estão sujeitas à compensação contra saldos devedores. Fechei o laptop, meu pulso firme. Uma mina oculta havia sido plantada sob a noite que se aproximava, e em algum lugar, outra semente havia sido semeada. Uma proposta de evento da Rocha & Co. tinha sido enviada para a agência de Melissa naquela mesma manhã. Ela ainda não sabia para quem estava realmente apresentando a proposta. O Terraço Jardins brilhava naquela noite como uma caixa de joias, com lustres gotejando luz dourada sobre a sala de jantar privativa reservada em homenagem ao meu pai. As janelas emolduravam o horizonte de São Paulo, uma vista que meu pai sempre amou, mas raramente desfrutou. Quando nos sentamos, levantei minha taça. Aos 60 anos de força, sabedoria e sacrifício, eu disse. Os olhos do meu pai brilharam. Minha mãe apertou minha mão, e quando entreguei a pequena caixa com o relógio antigo, sua voz falhou. Filho, isso é mais do que eu mereço. Por um momento, foi perfeito, mas a perfeição nunca dura muito. Na minha família. Melissa girou o vinho em sua taça e abateu na mesa com um estalo deliberado. Pare de fingir que tem dinheiro, disse ela, alto o suficiente para o trio de jazz vacilar no meio de uma nota. Gustavo sorriu ao lado dela, aproveitando o espetáculo. Nicolas balançou a cabeça com um suspiro. Você está apenas queimando dinheiro para parecer importante, Cássio. Mantive minha expressão calma. Se eu estiver errado, o pagamento provará. Eu disse, tirando o cartão Black da carteira e colocando-o na bandeja de prata. O garçom assentiu e se retirou. O silêncio era denso, pontuado apenas pelo zumbido fraco da máquina de cartão em algum lugar fora da sala. A mão da minha mãe tremeu levemente enquanto ela alcançava sua taça. Meu pai abriu a boca para intervir, mas nenhuma palavra saiu. Então o garçom voltou, o rosto pálido, a voz baixa, mas cortante. Desculpe, senhor. Houve um problema. O cartão foi recusado. O ar ao nosso redor desmoronou. Melissa explodiu em uma gargalhada, aguda e triunfante. Eu sabia, ela cantou, os olhos brilhando. Gustavo riu cruelmente. Nicolas balançou a cabeça como um professor desapontado. Minha mãe se desculpava freneticamente com o garçom. Os ombros do meu pai caíram, como se carregassem o peso da minha suposta vergonha. A risada deles ecoava em meus ouvidos, mas eu não vacilei. Eu não esperava a recusa tão cedo, mas os sinais de alerta de mais cedo voltaram com precisão. Isso não era sobre falta de fundos. Era sobre algo muito mais complicado. Cruzei as mãos calmamente sobre a mesa, esperando. Naquele momento, a porta se abriu e Jonas Mendes apareceu, ofegante, seu terno ligeiramente desalinhado. Senhor Rocha, disse ele com a voz urgente. Por favor, permita-me explicar imediatamente. A sala ficou em silêncio novamente, mas este silêncio era diferente. Era o silêncio que vem logo antes da verdade explodir. Jonas não perdeu um segundo. Ele foi até a cabeceira da mesa, com as mãos entrelaçadas. Senhor Rocha, minhas mais sinceras desculpas. Nossa equipe de contabilidade está atualmente em dívida com sua empresa no valor de 2.500 muuzes pelo contrato do mês passado. Uma nova política de compensação foi implementada hoje. Não podemos processar uma cobrança de alguém a quem devemos. As palavras caíram como pedras na água, enviando ondulações por cada rosto na mesa. O sorriso de Melissa congelou.
A meia risada de Gustavo morreu em sua garganta. Nicolas piscou como se a sala tivesse se inclinado de repente. Meu pai olhou para mim, orgulho e confusão se cruzando como sombras. A mão da minha mãe encontrou o pulso dele e permaneceu ali. Eu assenti uma vez. Então, credite o jantar de hoje contra o saldo devedor e deixe que as equipes de contabilidade conciliem o restante após o fechamento do trimestre. Jonas inclinou a cabeça, grato. Imediatamente. Ele sinalizou para o garçom que se retirou com a pasta da conta como um mensageiro carregando uma trégua frágil. A voz de Melissa era pequena, instável. Minha mãe se levantou e veio para o meu lado, as pontas dos dedos no meu ombro. Ela não disse nada. Não precisava. Meu pai se levantou em seguida e nos encontramos em um breve abraço que pertencia a anos que ninguém mais, naquela mesa, tinha vivido conosco. Melissa engoliu em seco, as bochechas coradas. Desculpa, ela sussurrou, o pedido de desculpas se prendendo a um orgulho que se recusava a quebrar. Nicolas respirou fundo, depois outra vez. Eu tirei conclusões precipitadas, disse ele. E pela primeira vez, ele não tentou disfarçar a admissão em números. Eu só quero ser visto por quem eu sou. Eu disse, mantendo meu tom firme. Não pelo preço de uma sala. Quando a sobremesa chegou, cortesia da casa, é claro. O garçom colocou um recibo impresso dentro da pasta de couro e a deixou aberta no canto da mesa. O item de linha estava claro. Cobrança aplicada como crédito contra saldo da conta. Um símbolo nítido de que a verdade tinha a palavra novamente, embora eu soubesse que símbolos podem ser usados de duas maneiras. Jonas se inclinou para mim, a voz baixa. Um aviso, disse ele. Nossa equipe financeira está recomendando que atrasemos a emissão da papelada de compensação até depois do fechamento dos livros. Se houver algum ruído por aí, eles podem querer que tudo se acalme antes das assinaturas. Atraso significava poder de barganha. Poder de barganha significava risco. Meu celular vibrou. Uma notificação da minha assistente. Uma captura de tela de um post em um fórum pequeno, mas influente. Cartão Black recusado no terraço Jardins. Nenhuma menção a compensações, nenhuma menção à dívida, apenas o tipo de manchete que as pessoas compartilham por reflexo. Uma segunda mensagem se seguiu, do TI interno. Um alerta de que um ex-funcionário, que disciplinamos no ano passado, estava agora fazendo um trabalho temporário em um fornecedor ligado ao restaurante. A proximidade de dados gera tentação. A tentação, muitas vezes, encontra um microfone. Fechei os olhos por uma única respiração medida. O recibo de cortesia estava ali como uma bandeira branca que poderia ser repintada como rendição por qualquer um que quisesse uma história mais do que um fato. Coloquei a caixa do relógio antigo de volta nas mãos do meu pai e disse a ele, novamente, que a noite era para ele, não para o barulho fora daquelas paredes. O trio de jazz começou a tocar algo mais leve. Terminamos a refeição. Dissemos nossas despedidas. E quando a porta da sala privativa se abriu para o ar mais fresco do corredor, eu soube que a noite de verdade, aquela com consequências, estava apenas começando. Ao amanhecer, a cidade parecia limpa, mas meu celular não. As notificações se empilhavam como tijolos. Grupos de WhatsApp apitando com capturas de tela, listas de e-mail do setor encaminhando uma única linha como se fosse escritura sagrada. Cartão Black recusado no terraço Jardins. A legenda da crítica havia sido evasiva. Então, os agregadores de notícias a afiaram. Quando eu estava na minha cozinha com o café esfriando, um blog do nicho de hospitalidade tinha adicionado um ponto de interrogação no final da frase e uma opinião no início. Reunimos a equipe executiva
em uma sala de guerra às 9h. Olivia já tinha uma apresentação aberta, os números alinhados como tropas de defesa. Se não nos anteciparmos a isso, disse ela, os fornecedores vão presumir problemas de liquidez e apertar os termos. Os clientes podem pausar aprovações. É percepção, não realidade, mas a percepção se move mais rápido. Diego deslizou um registro de chamadas sobre a mesa. Uma das nossas empresas de iluminação já me ligou. Estão checando, o que significa que estão assustados. O próximo slide de Olivia, um rastreamento de rota. O primeiro post se originou de um bloco de IP adjacente ao fornecedor, onde aquele ex-funcionário pegou trabalhos temporários. Não podemos provar a autoria ainda, mas a proximidade não é nossa amiga. Lembrei-me da entrevista de desligamento, da postura defensiva, do mau julgamento que nos forçou a agir. Pequenos ressentimentos podem ser transformados em grandes manchetes se encontrarem um amplificador. Meu celular acendeu com o nome de Melissa. Atendi a ligação no corredor. A voz dela era ríspida, calor escondido sob gelo. Você viu isso? Minha equipe está agendada para apresentar um pacote de mídia para a Rocha Co. E agora metade dos meus clientes estão me mandando DMs dizendo que sua empresa pode estar cambaleando. Diga-me que isso não é real. Olhei para a porta de vidro fosco com nosso logo fantasmagórico e não disse nada sobre ser o dono. Não é real, eu disse. Mas os rumores raramente pedem permissão. Bem, eles estão pedindo sangue, ela retrucou. Se isso afundar nossa proposta, a culpa é sua. Ela desligou antes que eu pudesse decidir se contaria a ela a verdade que ela não estava pronta para ouvir. Gustavo chegou sem ser convidado. Um hábito que ele cultivou em salas de diretoria e de alguma forma importou para sua família. Ele se sentou na beirada de uma cadeira como se fosse o dono do ar. Atenção, disse ele. Um grande cliente seu, que meu banco atende, está reavaliando a sua exposição. Se essas manchetes pegarem, o departamento de risco vai levar para o comitê. Comitê significa atrasos, talvez saídas. Ele esperou que eu implorasse-se para ele intervir. Eu não o fiz. Agradeço o alerta, eu disse. Ele sorriu como se tivesse sido generoso. De volta à sala de guerra, as telas se multiplicaram. Um blogueiro de finanças faminto por cliques publicou um artigo com uma manchete que acusava sem se comprometer. Rocha Co. Crise de caixa? Eles estão costurando nossa compensação com 3 processos judiciais antigos que já ganhamos, disse Olivia, rolando a página. Parece um padrão, se você quiser que pareça. Diego exalou pelo nariz. E as pessoas queriam. Eu encarei a parede onde mantínhamos uma grade rotativa de próximos projetos, uma gala de museu, 2 cerimônias de contrato federal, um casamento privado à beira-mar. Trabalho que exigia mãos discretas e timing impecável. Opção A, disse Olivia. Deixamos nossos advogados cuidarem disso e ficamos em silêncio publicamente. Opção B, publicamos uma declaração, mostramos balanços de contas a receber e de caixa editados, fazemos o restaurante confirmar a dívida e agimos com força. Silêncio protege a privacidade. Luz do sol protege a continuidade. De qualquer forma, o custo era real. Meu celular vibrou novamente. Melissa via texto. Desta vez. Nossa agência pode perder a proposta. O cliente está assustado. Se eu sofrer um golpe na reputação por causa da sua bagunça, não vou esquecer. Um segundo zumbido de um endereço que eu não reconheci. Pague se quiser que a história completa permaneça enterrada. Era o tipo de e-mail que cheira a desespero e pensa que cheira só a poder. Encaminhei para o jurídico e depois o deletei da minha caixa de entrada principal. Fui até a janela e observei a rua se flexionar no ritmo do dia de trabalho.
caminhões de entrega abrindo caminho para as docas de carga. Pensei na decisão que tomei anos atrás de manter minha vida pequena na superfície para que o trabalho pudesse ser grande por baixo. Esta era a conta por essa escolha. Quando você se recusa a narrar a si mesmo, outra pessoa o fará. Olivia colocou um rascunho impresso na minha frente. Uma declaração curta, limpa de emoção. Não compartilharemos dados financeiros internos, mas aqui está o que é verdade. Um restaurante nos devia por serviços e aplicou uma compensação que bloqueou temporariamente uma cobrança de rotina. A dívida existe. O evento existiu. Nossa liquidez é forte. Nossos fornecedores são pagos. Nosso trabalho continua. Jonas confirmará se pedirmos, disse ela. Ele está mortificado. A mudança de política da equipe dele explodiu no seu colo. O dia avançou em cliques e chamadas. Um fornecedor que estava conosco desde os primeiros anos enviou uma mensagem que dizia simplesmente: com você. Um planejador júnior mandou uma foto de uma montagem do outro lado da cidade com 3 palavras embaixo. Ainda construindo, chefe. Melissa não ligou de volta. Você envergonhou a família em público. E agora arrastou minha carreira para isso. Você sabe o que meus clientes estão dizendo sobre mim por sua causa? Nicholas interveio antes que eu pudesse responder. Você escondeu tudo. Fez a gente pensar que estava passando aperto, e então deixou um circo acontecer para poder revelar seu império. Parece que você esteve jogando um jogo de poder o tempo todo. Levantei uma mão. Eu nunca tive a intenção de humilhar ninguém. Eu dirijo uma empresa de eventos. Só isso. Escolhi as palavras com cuidado, não lhes dando todo o escopo, mas meias verdades não acalmam os ânimos. Elas os incendeiam. Os olhos de Melissa brilharam. Se é só uma empresa, então por que você não consegue parar um simples boato? Por que parece que você está se afogando? Meu celular vibrou na mesa. Era Olivia com uma mensagem marcada como urgente. Abri, lendo as linhas rapidamente. Uma empresa de eventos rival havia assinado um contrato com o mesmo ex-funcionário que havíamos disciplinado, aquele que agora estava espalhando mentiras na corrente de fofocas. Eles não estavam apenas atiçando as chamas. Estavam pagando pela gasolina. Levantei o olhar, mas Melissa já estava falando de novo, quase sem perceber o que dizia. Nossa agência tem trabalhado em uma pequena campanha de promoção para essa empresa. Se eu soubesse o quão perto eles estavam dessa bagunça... Ela parou, percebendo tarde demais o que havia confessado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gustavo o quebrou com um sorriso frio. Cássio, se você é realmente tão forte quanto diz, prove. Se não, talvez seja a hora de outra pessoa intervir para limpar a bagunça antes que a reputação da família afunde. Nem todo mundo é feito para aguentar o peso. Suas palavras eram uma isca, e senti o calor subir, mas me forcei a permanecer firme. Não respondi a Gustavo. Em vez disso, caminhei até a janela, olhei para o quintal onde brinquei quando criança e fiz minha escolha. Vou convocar o Conselho Executivo completo na Rocha e Nicô. Esta noite. Chega de remendos. Vamos consertar isso. Meu pai se mexeu, querendo falar, mas se contendo. Os olhos da minha mãe estavam marejados, presos entre o amor e o medo. Melissa olhou para baixo, percebendo que sua própria agência havia sido usada. Nicholas recostou-se, abalado pela admissão de que talvez não me conhecesse de jeito nenhum. A reunião mais tarde confirmou minha pior suspeita. Rastrearam arquivos que foram acessados meses atrás, antes da demissão daquele funcionário. Documentos sensíveis, modelos e notas de clientes foram roubados, esperando o dia em que poderiam ser distorcidos e usados como armas. Agora,
estavam nas mãos de um concorrente, alimentando cada manchete. Melissa, ao alinhar sua agência com eles, havia, sem saber, levado a si a mensagem deles para os canais que ela controlava. E Gustavo, com seu poder de barganha de cliente no banco, estava claramente gostando de me ver em apuros, como se cada tropeço lhe desse mais um centímetro de terreno na hierarquia familiar. As peças estavam se alinhando contra mim, mas eu não estava pronto para ceder. Se eles queriam provas, eu lhes daria algo inegável. O único caminho a seguir era de frente. 2 dias após o jantar, de aniversário, a história explodiu. Uma manchete em um grande site de negócios dizia: Rocha & Co. Milhões no papel, afogada em dívidas ocultas após rejeição de cartão Black. A fraseologia era cirúrgica, projetada para cortar fundo, sem oferecer clareza. Meu celular não parava de vibrar. Jornalistas ligavam. Fornecedores hesitavam. Até clientes com quem trabalhei por anos estavam de repente revisando compromissos. Na sede da empresa, a atmosfera era sufocante. Diego bateu um relatório na mesa. Um dos nossos maiores contratos, 60 milhões está em revisão. Eles não querem prosseguir até que isso se esclareça. Olivia seguiu, sua voz cortante, precisa. Podemos aguentar isso em silêncio, mas a percepção pode desmoronar antes que a verdade a alcance. A alternativa é ir a público. Demonstrativos financeiros, prova de liquidez, talvez até uma coletiva de imprensa. Isso significará exposição, mas vai encerrar isso. O peso me pressionou. Uma vez que eu me levantar e mostrar tudo, nunca mais terei privacidade, eu disse, em voz baixa. Olivia encontrou meus olhos. Melhor a sua voz do que as mentiras deles. Naquela noite, encarei minha família novamente, desta vez na casa dos meus pais. A expressão de Melissa era sombria, quase desesperada. Se você for para a câmera e explicar, isso acaba. As pessoas querem um rosto para acreditar. E agora você está deixando que acreditem no pior. Balancei a cabeça. Uma vez que eu entrar nessa luz, não há como voltar atrás. Construí tudo sendo o homem por trás da cortina, não aquele sob os holofotes. Nicholas se inclinou para a frente. Ou talvez você tenha construído tudo escondendo algo que nenhum de nós consegue ver. A voz do meu pai falhou quando ele falou. Filho, você vai nos deixar perder a fé em você? Minha mãe não disse nada. Apenas ficou sentada, com lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Antes que eu pudesse responder, outro golpe veio. Uma gravação surgiu online. Um áudio editado do que parecia ser minha voz, admitindo que a Rocha & Co. estava perto da falência. Espalhou-se em minutos, anexado a manchetes que zombavam e especulavam. Na sede, nossa equipe de TI confirmou o que eu já suspeitava. Era falso, montado a partir de chamadas hackeadas do nosso sistema de e-mail. Mas o dano foi imediato. Melissa pareceu arrasada quando percebeu que a gravação se espalhou primeiro por um dos canais de sua agência. Um canal já ligado à empresa rival com a qual ela estava trabalhando. Ela havia sido um vetor para o ataque deles, sem nem saber. Gustavo sussurrou algo para meu pai quando pensou que eu não podia ouvir. Talvez o Cássio tenha construído seu castelo na areia. O rosto do meu pai se abateu ainda mais, a dúvida agora plantada, onde antes havia orgulho. Eu fiquei ali, encarando cada um deles, sentindo as paredes se fecharem. As mentiras eram mais altas que o meu silêncio, e o silêncio estava me custando tudo. Chega, eu disse, finalmente. Isso acaba, nos meus termos. A decisão se cristalizou naquele momento. Eu não permitiria mais que os rumores me definissem. Eu me apresentaria diante do mundo e arrastaria a verdade para o aberto,
não importando o custo. Virei-me para Olivia e Diego. Preparem os dados, preparem as declarações e reservem a sala. Minha voz não tremeu. Faremos a coletiva de imprensa no Terraço Jardins, exatamente onde isso começou. Ninguém falou depois disso. Meus pais, sentados, pesados de dor. Meus irmãos, atordoados em silêncio. Gustavo, sorrindo fracamente para o drama que ele ajudou a alimentar. Mas dentro de mim, a hesitação havia desaparecido. Se o mundo queria saber quem eu realmente era, então eu lhes diria, e a história seria minha. Os lustres do terraço. Jardins brilhavam mais do que eu me lembrava, lançando longas lanças de luz pelo salão de festas. A mesma sala, onde minha família havia rido de mim 2 semanas antes, estava agora cheia de câmeras, microfones e o murmúrio de uma plateia esperando por sangue. Jornalistas se acotovelavam com blogueiros, investidores e uma fileira de clientes cujos contratos representavam mais dinheiro do que eu me importava em calcular. Minha família sentou-se na frente. Melissa, rígida. Gustavo, inquieto. Nicolas, protetor, ao lado dos meus pais, que estavam de mãos dadas, como se estivessem se preparando para o impacto. A primeira pergunta veio rápida, um microfone empurrado em direção ao meu rosto. Senhor Rocha, fontes dizem que sua empresa está à beira do colapso. Seu cartão Black ter sido recusado é a prova. Isso não é apenas cortina de fumaça? Eu não vacilei. Sim, meu cartão foi recusado, eu disse, deixando as palavras pesarem. E a razão é simples. Este restaurante deve à Rocha & Co. 2,5 milhões. O sistema deles bloqueou a cobrança porque não se pode cobrar dinheiro de alguém a quem você já deve. Sussurros percorreram a multidão. Levantei uma cópia do contrato assinado, deslizei-a sobre o púlpito. Jonas Mendes, o gerente do restaurante, subiu ao meu lado, a voz firme. Isso está correto. Eu me endireitei. Vocês querem a verdade? Aqui está. No ano passado, a Rocha & Co. gerou 235 milhões em receita. Este ano, estamos a caminho de 340 milhões de dólares. Empregamos mais de 200 funcionários em tempo integral e contratamos outros 500 em todo o país. Nossa lista de clientes inclui órgãos governamentais, instituições culturais, empresas da Fortune 100 e famílias que vocês já viram em capas de revistas. Não estamos quebrados, não somos frágeis, e eu não finjo. Fiz uma pausa, firme. Eu vivo modestamente porque quero que minha família me veja por mim mesmo, não pelos números em um livro contábil. Por um instante, a sala ficou em silêncio. Então, uma voz se ergueu da seção de clientes. Um representante corporativo se levantou. Continuaremos nossa parceria. Esta noite prova que a transparência importa mais do que o boato. Aplausos se seguiram, tímidos no início, depois crescendo. Melissa cobriu o rosto, soluçando baixinho. Gustavo sentou-se rígido, exposto. Um blogueiro gritou: "Então você é o milionário secreto o tempo todo." Flashes de câmeras estouraram como fogos de artifício. Ignorei o rótulo, mas ele ecoou pela sala, cravando-se na narrativa, quer eu quisesse ou não. Então meu pai se levantou, sua voz cortando o barulho. "Filho, você está verdadeiramente feliz com a vida que construiu." As câmeras se viraram para ele, para mim. Cada olho exigia minha resposta. E naquele momento, a felicidade parecia mais pesada que a riqueza, mais pesada que a vindicação. A pergunta não me deixaria intocado. 1 mês depois, o mundo estava mais quieto. As manchetes esfriaram, os clientes permaneceram e as tempestades passaram para a memória. Naquela noite, a mesma empresa que uma vez fora acusada de colapso estava orquestrando algo muito mais íntimo. O aniversário de 35 anos de casamento dos meus pais. O salão de festas brilhava com luzes quentes e baixas,
as mesas adornadas com lírios, os favoritos da minha mãe, e rosas cor de vinho para o meu pai. Um trio de jazz tocava suavemente no canto, não para câmeras ou críticos, mas para família e amigos. Sem repórteres, sem microfones, apenas risadas, o tilintar de taças e o murmúrio das pessoas que importavam. Quando meu pai se levantou para falar, sua voz ressoou pelo salão. Cássio, você cumpriu sua palavra. Você não me deu apenas um jantar de aniversário. Você devolveu o orgulho à nossa família. Minha mãe apertou minha mão, lágrimas brilhando enquanto sussurrava. Você nos deu mais do que jamais esperamos. Melissa se aproximou de mim lentamente, os olhos baixos, até estar perto suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Eu estava com ciúmes, ela admitiu. Deixei o orgulho me tornar cruel. Desculpa. Eu a abracei, firme. A família importa mais do que ganhar uma discussão. Ela assentiu em meu ombro. Nicholas veio em seguida, o rosto corado. Eu sempre admirei sua coragem. Só não sabia como dizer. Tinha medo de admitir que era eu quem estava falhando. Coloquei a mão em seu ombro. Pare de se medir contra o mundo. Meça-se contra o que você acredita. Esse é o único peso que importa. Gustavo ficou na beira da sala e finalmente atravessou até mim. Seu aperto de mão foi rígido, seus olhos cansados. Sem palavras de desculpa, apenas uma trégua desconfortável. Eu aceitei, mesmo assim. Algumas pontes não se reconstroem em uma noite, mas a paz às vezes começa com um único aperto de mão. Quando as luzes diminuíram, revelei a surpresa que mantive escondida. Uma montagem de vídeo dos 35 anos de meus pais juntos. Não salas de diretoria, não galas, apenas vídeos caseiros, fotos espontâneas, piqueniques de domingo, feriados de inverno. A sala se acalmou, depois se enterneceu enquanto lágrimas enchiam os olhos de todos. Até os parentes mais estoicos enxugaram os rostos. Olhei ao redor da sala para minha família, meus colegas, as pessoas que enfrentaram a tempestade ao meu lado. A verdade me custou, mas também me deu clareza. O sucesso não eram os contratos assinados ou as manchetes corrigidas. Era isso. Manter a fé das pessoas que me conheciam melhor. Quando a noite terminava, um convidado que eu não esperava se aproximou. Um representante do Palácio do Planalto estendeu a mão. Gostaríamos que a Rocha & Co planejasse uma próxima cerimônia nacional. Você aceita? Eu sorri, o peso do último mês se transformando em algo mais leve. Claro, desta vez não estarei andando sozinho. Enquanto eu estava ao lado dos meus pais, observando-os dançar suavemente, ao som da música, entendi o que a riqueza realmente era. O dinheiro podia ser duvidado, os números podiam ser distorcidos, mas a honestidade e a família, essas eram moedas que nunca perdiam o valor. E pela primeira vez, me senti rico da maneira que mais importava. Quando olho para trás, para tudo o que aconteceu, desde aquele momento humilhante em que meu cartão Black foi recusado na frente de toda a minha família, até estar sob o brilho forte das câmeras no Terraço Jardins e finalmente expor a verdade, percebi que isso não era apenas sobre dinheiro, poder ou reputação. Era sobre algo muito mais pessoal. Era sobre a maneira como as pessoas te veem quando você escolhe esconder partes de si mesmo e a maneira como te julgam quando veem apenas a superfície. Por anos, pensei que manter um perfil discreto era a maneira mais segura de proteger a mim e a minha família. Acreditei que viver de forma simples, vestir-se modestamente e ficar quieto sobre o que eu havia construído me tornaria invisível para o ciúme, a fofoca e o ressentimento. Mas, na verdade, meu silêncio criou um vácuo que outros preencheram com suas próprias histórias. E essas histórias quase destruíram tudo pelo que trabalhei. Na noite em que meu pai me perguntou, na frente de um salão lotado, se eu era feliz, percebi que a resposta
Não era sobre números ou contratos. A felicidade vinha de saber que eu havia enfrentado cada dúvida, cada risada cruel, cada manchete falsa, e ainda assim escolhido defender quem eu realmente sou. A felicidade foi ver minha mãe chorar lágrimas de orgulho, ouvir meus irmãos finalmente admitirem seu respeito e sentir o peso dos segredos finalmente ser retirado dos meus ombros. O sucesso nunca significará jatinhos particulares ou torres de champanhe para mim. Sempre significará confiança, amor e a liberdade de viver abertamente, sem vergonha. E é por isso que estou compartilhando esta história com você. Porque eu sei que não sou o único que foi subestimado, duvidado ou ridicularizado. Sei que não sou o único que ficou quieto apenas para evitar conflitos, apenas para descobrir que o silêncio às vezes pode custar mais do que palavras. Se minha jornada diz alguma coisa, é isto. A verdade pode doer por um momento, mas as